Fala pessoal, sou a professora Laiana, professora de língua portuguesa. Vou acompanhá-los e ajudá-los a gabaritar essas 24 questões de língua portuguesa. E o cara me fala assim: não, professora, não tenho como gabaritar. Tem sim! A real é essa, você sempre tem como gabaritar. Essa aula serve para você entender quais são os bizus para você passar nessa prova de sargentos. Pelo amor de Deus, siga o que eu tô falando e o gabarito será teu. Mas estou aqui para falar um pouquinho sobre o edital da EEAR. E aí, como que funciona o edital da EEAR? Meu Deus do céu, como funciona esse negócio, meu bicho? Vamos lá então, vamos brincar como funciona. Deixa eu ficar aqui pequenininha nessa tela, vamos lá. Muito bem, meu bicho, Nós temos aqui uma divisãozinha gramatical bem basicazinha, né? Ele divide ali entre texto e gramática. No texto ele fala assim sobre interpretação de textos literários e não literários, né? Tipo texto jornalístico, por exemplo, né? E os textos da literatura, sei lá, um poema, pode ser também uma crônica e assim por diante. Eles cobram com recorrência e aleatoriamente. São sempre textos do tipo curtos. Nos últimos anos, nas últimas provas, tem sido mais de um texto, às vezes 1, 2, 3 textos, não mais que isso, textinhos curtos, e poucas questões interpretativas. Então, das 24 questões ali, você vai ter, 4, no máximo 5 questõezinhas, assim, chorando muito alto, até 4 questões de interpretação. São questões de nível fácil e médio, não existem questões muito complexas de interpretação em relação às outras provas militares, como AFA, EPICAR, Escola Naval, EFON e assim por diante. Numa comparação entre as provas militares, ela é uma prova do tipo fácil para essa parte. Com relação à cobrança gramatical, veja, são 24 questões. Então, o concurso pode cobrar aí, tudo. Uma questão de cada, assim, né? Como são 2 provas por ano, acaba que se o que não aparece na primeira acaba aparecendo na segunda, algumas aparecem com bastante recorrência. Vamos dar uma marcadinha e eu vou mostrar para vocês o que mais cai, né? A gente vai falar um pouquinho sobre estatística mais para frente, mas para vocês entenderem, né, algumas cobrancinhas. Quando a gente fala de fonética, sílaba, separação silábica não é uma recorrência grande, mas tem exercício sobre isso. Acentuação gráfica, pelo amor de Deus, comece a estudar esse treco. Por quê? Porque, professora, deixa eu marcar aqui, ó, a acentuação. É um treco que cai com bastante recorrência, Principalmente por causa do novo acordo ortográfico e assim por diante. Na ortografia e na morfologia, formação de palavras cai como uma bomba, Depois as classes gramaticais, substantivo cai não com tanta recorrência, cai em algumas coisas, nos últimos anos menos coisas sendo cobradas, mas ainda cai, Os adjetivos caem como bomba, classificação, flexão, mas principalmente a locução adjetiva. Os advérbios, eles caem, mas não com tanta recorrência como classe morfológica, ele vai cair mais para frente, eu já falo sobre isso. Depois, as conjunções, elas caem tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Isso aqui que é o problema. Dentro das subordinadas é que você vai ter as orações subordinadas adverbiais, e é aí que os advérbios são cobrados, né? As conjunções adverbiais são cobradas com mais força. Depois, no verbo, vem flexão verbal de número, pessoa, tempo e voz. Cai, não com tanta recorrência. Depois, a classificação entre regular, irregular, defectivo, abundante, auxiliar e principal. Também cai, mas não com tanta recorrência. A conjugação dos tempos simples. Cai, mas não com tanta recorrência. Pronome cai como uma bomba. Tanto a classificação quanto o emprego, os caras gostam, sintaxe de colocação pronominal, entender quando é pronome relativo e quando é oração subordinada, os caras cobram hard. Pontuação sempre, Cai principalmente o uso de vírgula, toma bastante cuidado com isso. Na sintaxe, os períodos simples são cobrados? Sim. Tanto os termos essenciais, quanto os termos integrantes, quanto os termos acessórios. E guarde, termos acessórios da oração para IAR cai mais difícil que em qualquer outro concurso militar. Mesmo, professora, mas me falaram que AFA, ITA, IME, sei lá, é mais difícil.
pode até ser mais difícil. Para matemática, física, quando cai termos acessórios para EAR, judia do candidato, porque é sempre, sempre, sempre difícil. Depois, os períodos compostos aqui, né, tanto a coordenação quanto a subordinação caem como bomba. Concordância, todos os anos, em praticamente todas as provas. Regência, principalmente. Tanto a verbal, quanto a nominal, quanto a crase, quanto a colocação pronominal. E aí os tipos de discurso, no sentido do estilo, caem... Apagar, porque não cai a relação de estilo com tanta vontade assim. Houve uma alteração nesse edital, graças a Deus, né? Nós tivemos um probleminha uns anos atrás com relação às figuras de linguagem, né? Ela só cobrava essas figuras de linguagem, de repente houve uma cobrança e uma questãozinha, a questão não estava errada, né? Porém, não estava prevista a figura de linguagem que caiu no exercício, a questão foi anulada. O outro edital veio apenas figuras de linguagem, o que deu um baque enorme nos candidatos que estudavam para EAR, porque daí tinha uma gama enorme de figuras de linguagem a serem estudadas. E aí agora o edital voltou a ser o que era, ainda bem. E aí o estudo das figuras de linguagem fica cerceado, deixa eu voltar aqui para minha marca-texto, fica cerceado só a essas figuras, a metáfora, metonímia, hipérbole, prosopopéia, eufemismo e antítese, graças a Deus. E aí a gente não precisa perder o nosso tempo fazendo todas as outras questões e pegando uma gama de figuras de linguagem para estudar. Se a prova fosse amanhã, seria mais ou menos isso que você, obviamente, teria que colocar os seus olhos com um pouquinho mais de vontade. Eu não estou dizendo que os outros não caem, porque se a gente for procurar, existe um exercício EAR para cada uma dessas coisas, né, que estão colocadas dentro do edital. O que é importante, obviamente, é você estudar a recorrência, entender qual é a jogada da prova, saber colocar o X no lugar certo, mesmo sabendo que possivelmente essa questão pode ser anulada. O que acontece com muita recorrência nessa prova, e às vezes mesmo uma questão errada acaba não sendo anulada, e você ali, não, vou colocar qualquer um aqui, vai ser anulada mesmo. Não, eu sei o que a banca quer, eu tô ligado no que a banca quer, vou colocar o X no lugar certo, e vou torcer pela não anulação, né, para que eu não seja prejudicado, que essa questão seja, né, o diferencial para minha aprovação. Então, é importante todas essas coisas, mas o mais importante é que você faça exercício. Quanto mais você faz exercício da sua banca, melhor você fica. E é isso que nós vamos fazer nas aulas seguintes, com teoria e eu digo para você, muitos exercícios relacionados à sua banca. É isso, meu bicho. Seja bem-vindo a esse curso. Aula de português e aula para gabaritar mesmo. Eu não exijo menos do que isso de vocês. E dúvidas, sugestões, reclamações, tô aí. Para sugestão, tudo bem. Assim, para dúvida também, reclamação, não me mande nem corrente. No geral, a gente tá aí. É isso aí, meu people. Beijos.